Olá, sejam bem-vindos à nossa oitava e última aula. Estamos a finalizar a dissertação. Espero que você tenha aproveitado o máximo do nosso curso. Hoje vamos concluindo com este nosso curso prático de elaboração de dissertação. Vamos fazer as afinações. Vamos colocar o teto falso, o azulejo, o mosaico, as torneiras ali na sua casa, para que você possa começar já a morar nela, tá bom? Então vamos terminar, vamos finalizar a sua dissertação. E o que é que você deve fazer depois de ter feito tudo, todo esse percurso? Bem, você vai fazer uma revisão ortográfica do seu trabalho, língua portuguesa. Eu normalmente recomendo que o estudante e o orientador decidam entregar o trabalho para uma terceira pessoa, porque a leitura fica viciada e há aqueles erros que você não consegue ver, não é? Deve cuidar também da formatação, das tabelas, dos gráficos. Se não tem habilidade para isso, você pode passar para uma terceira pessoa, não precisa ser especialista em Word. A literacia varia, mas depois eu falarei um bocadinho mais sobre isso. Ver a questão do índice, se está atualizado ou não está, os anexos estão todos ali, as referências, enfim. A revisão ortográfica, normalmente, ela incide sobre três aspectos. Primeiro, a questão dos erros de concordância, que são mais grosseiros, né? Depois, os erros de simpatia, que são aqueles erros que, sabemos, passam porque nos habituamos a uma forma parecida ou porque é muito subtil. Mas tanto para um como para outro caso, para evitar erros quer de simpatia ou de concordância, eu recomendo que o orientador e o estudante convencionem e mandem para um serviço especializado de revisão de língua portuguesa, tá bom? Aqui não há nenhum problema com normas éticas da academia, não é fraude, não é plágio. Os doutores são doutores nas áreas em que se especializam, não são doutores em língua portuguesa, portanto podem ter uma ou outra vulnerabilidade na escrita do português, ou mesmo, até porque nem sempre você escreve em português. Eu, por acaso, fiz toda a minha escolarização na língua portuguesa, mas imaginem que por alguma razão eu vá estudar num país anglófono ou francófono. Terei sempre dificuldades em escrever na língua, algumas expressões, portanto, normalmente é admissível que você peça um serviço especializado de revisão linguística, ok? Pode muito bem solicitar. Há uma questão também, mesmo na língua portuguesa. Eu tive e continuo a ter essa dificuldade, porque vivo e trabalho em Angola, mas estudei e também vivi em Portugal. E tinha que escrever no português do acordo ortográfico. Grande parte da literatura atualmente, os artigos, estão escritos, Brasil é quem mais produz, depois Portugal, na língua portuguesa, estão escritos no português do acordo ortográfico. Portanto, os meus olhos estão habituados a ler palavras no acordo ortográfico. Contudo, aqui em Angola, eu trabalho e escrevo na língua portuguesa antes do acordo. Portanto, tenho sempre esses conflitos. Então, quando escrevo textos mais densos, que não são 2, 4 páginas que eu próprio posso ver e corrigir, mando sempre para um revisor da língua portuguesa. Portanto, é uma sugestão que eu deixo neste momento de finalização, porque você já está cansado, está ansioso, não vai seguramente fazer a melhor revisão. É preciso que um terceiro, com os olhos mais limpos, menos infectados, possa efetivamente identificar as gralhas e fazer aqueles acertos que são sempre necessários para deixar o trabalho mais apresentado, não é? A formatação das tabelas e dos gráficos. Ver as legendas e os títulos, se os títulos estão lá bem escritos, as legendas numeradas, o tamanho da legenda é sempre menor, 2 números abaixo do título, o título tem que ter o número, a legenda embaixo, o título em cima. Ver essas questões, ver as cores da tabela, ver se, por exemplo, as grandezas estão corretas, onde é percentagem, onde é absoluto, se está tudo certo. É importante fazer essa revisão, porque naquela azáfama, na corrida da escrita, algumas coisas realmente passam. E você não vai querer ser surpreendido na mesa lá da avaliação com esse tipo de situações. Então, faça essa revisão. Mas essa aqui você mesmo pode fazer, não precisa passar para um terceiro, mas eu costumo recomendar fazer isso depois de 2, 4 dias sem ler o trabalho,
para, digamos, despoluir os seus olhos, de tal sorte que a sua leitura seja mais eficaz. Portanto, não faça isso cansado, não faça isso logo a seguir a escrita, que você não vai fazer boa revisão do seu trabalho. Aliás, como puderam ter reparado, os slides que estou a apresentar aqui neste curso têm algumas falhas, alguns erros, algumas palavras que não estão bem escritas ou não foram corrigidas devidamente. Por quê? Porque eu próprio escrevi e eu próprio corrigi, os meus olhos estão viciados. Eu mais facilmente identifico gralhas em textos de terceiro do que nos meus próprios textos. Por isso é que se recomenda sempre pedir uma terceira pessoa, não foi o que fiz, mas pedir a uma terceira pessoa para corrigir o seu trabalho. Olhar o índice automático é importante, ver se ele está atualizado, se as entradas estão bem feitas, as classes de entrada, né? Quando é que é texto 1, texto 2, quando é que é título, quando é que é subtítulo, ver se está tudo isso feito, porque às vezes nós, ao colocarmos o índice automático e nos atrapalhamos, fazemos entradas no corpo do texto que não são corretas. Então, faça isso. Volte a atualizar o índice todo, com campo e número de páginas, e verifique o trabalho se está tudo certinho. É muito importante isto. Anexos e apêndices. Bem, primeiro veja se está tudo bem classificado. Não confundir o que são anexos e apêndices. Colocar os anexos no lugar dos anexos, os apêndices no lugar dos apêndices. Bem, primeiro são sempre os anexos. Os apêndices, melhor, porque os apêndices são produção própria, são textos que o autor produziu. Por exemplo, o guião da sua entrevista é um apêndice. Já uma cópia de um relatório, de uma ata de uma empresa que você for estudar, é um anexo. Documentos de terceiros, anexos. Documentos próprios, produzidos por si, apêndice. Então, organize isso tudo bem, vê se está tudo na classe certa, se não está a colocar um apêndice no anexo ou um anexo no apêndice, tá bom? E avalie sempre quando é que é ou não pertinente colocar alguma coisa em apêndice ou não, ou em anexo, porque há situações que nós temos um calhamaço. Eu próprio, na minha tese de doutoramento, tive de pôr obrigatoriamente, a escola exigia assim, de pôr um conjunto de legislação em anexo que eu queria dispensar, mas pronto, tive de analisar e de ver com a escola e acabei colocando, mas era uma coisa muito maçuda. Então veja se no seu caso é realmente necessário colocar ou não em anexo determinados documentos. E para finalizar, aquele olhar sempre necessário às suas referências bibliográficas, se estão adequados à norma, se a sua norma é a ABNT, se é APA, qual é a edição da APA, se é Vancouver, veja bem se está tudo feito, os autores estão todos bem citados, os elementos da citação estão completos, faça um checklist geral, se todos os autores que estão dentro do texto, no corpo do texto, estão referenciados nas referências bibliográficas, se você colocou ou não datas ou autores repetidos, faça esse olhar, mas sempre tranquilo. Podes, inclusive, dedicar toda uma semana para fazer isso, tranquilamente. Cada dia, faça a revisão de alguma coisa. Numa segunda, revisa as tabelas e os gráficos. Numa terça, veja os índices. Numa quarta, veja os apêndices e anexos. Numa quinta, veja a bibliografia. Vá fazendo o trabalho, mas não deixe de fazer. Ok? Então, chegou até aqui. Espero que já saiba o que fazer na revisão da sua literatura, ou seja, da sua dissertação. Os finalmente do seu trabalho. Espero que esse curso lhe tenha ajudado, espero que você consiga avançar. Eu vou deixar aqui algum material disponível para que vocês possam também ler, estudar com mais calma. Eu falo muito rápido, como devem ter notado, então recomendo que você faça pause, recue algumas aulas, reveja de novo e deixe aqui os seus comentários, entre em contato conosco aqui pelas vias disponíveis na plataforma para nós podermos continuar a falar, tá bom? Muito obrigado e espero ver você, mestre, você licenciado, você doutor. Espero que esse curso tenha servido de ajuda para si, tal como já ajudou outras centenas de estudantes que passaram aqui pelo nosso método TCC 3M. O seu trabalho final do curso em apenas 3 meses, sem beliscar a qualidade e sem perder a qualidade de vida enquanto escreve. Até já.